tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a atividade de linha amarela de Maria Montessori, os desafios que enfrentamos aqui por causa dela e a decisão que precisei tomar. Mas antes de começar, eu queria te convidar para se inscrever aqui nesse canal, passar a fazer parte da família Paula Guedes, ajudar esse canal a crescer e assim me ajudar a conseguir continuar colocando esse canal no ar. Não se esqueça de ativar o sininho para receber em primeira mão tudo que eu posso, ficar por dentro dos conteúdos que estão sendo liberados aqui no canal. Deixa também o seu like para me incentivar a produzir mais e mais conteúdos para vocês. Se você está chegando aqui agora, eu sou Paula Guedes, sou mãe da Ana Cecília, que tem 2 anos e 5 meses, e por várias razões que eu contei para vocês e deixei todos os vídeos salvos numa playlist chamada Homeschool, que está salva no meu canal dentro de uma seção chamada Nossa Vida em 2022. Nesses vídeos eu conto um pouquinho para vocês sobre os motivos que me fizeram tomar a decisão de não mandar a Cecília para a escola e ficar com ela em casa até os 3 anos. Depois dos 3 anos ela vai para a escolinha. Mas até lá ela vai ficar em casa e eu vou fazer um trabalho com ela, tenho feito na verdade um trabalho com ela chamado Homeschool, que nada mais é do que educação em casa, educação domiciliar, é o ensino no lar. E desde então eu venho diariamente realizando uma série de atividades com Cecília. Entre essas atividades, eu realizei a atividade de linha, se chama atividade de linha amarela, que foi uma atividade desenvolvida por uma educadora chamada Maria Montessori. É uma atividade que trabalha especificamente o desenvolvimento da coordenação motora grossa, mais especificamente o equilíbrio, a fim de aperfeiçoar um movimento que é comum a todos nós, que é o andar. Nesse livro, A Descoberta da Criança, ou Pedagogia Científica, Maria Montessori fala na página 99 que a linha deve ser feita no chão, na forma de uma longa elipse, e que ela pode ser desenhada com giz ou com tinta, para que não desapareça tão rápido, um material que não desapareça tão rápido. Por exemplo, imagina você pegar um chão de cerâmica e fazer uma linha de canetinha. A criança vai pisar e já vai apagar a linha. Então ela precisa ser feita com material que vai durar um pouco mais. E aqui em casa eu fiz a linha com durex, que é um material que não é tão maleável, por isso a linha ficou bem feinha, sabe? Ficou torta ali naquela parte mais arredondada da elipse, ficou torta até na parte que é reta, sabe? Vocês viram isso aí nos vídeos anteriores. Mas independente de ter ficado bonito ou não, a linha amarela é uma atividade que serve para treinar o equilíbrio, o caminhar. Então, a criança deve andar na linha de modo que os pés fiquem em cima da linha, para treinar o equilíbrio. E à medida que a criança vai aperfeiçoando os movimentos, a gente vai oferecendo outros desafios. Então, primeiramente, a gente convida a criança a simplesmente caminhar sobre a linha, sem se preocupar com a distância entre os passos, mas simplesmente caminhar. Posteriormente, a gente convida a criança a caminhar de modo que os dedos do pé que vai atrás toquem no calcanhar dos pés que vai na frente. Ou seja, agora a criança precisa colocar pé na frente de pé. E aí isso dificulta muito a questão do equilíbrio. É um novo desafio, é um grande desafio, na verdade. E aí a gente vai aumentando cada vez mais o desafio. A partir de então, além da criança precisar se preocupar com a colocação dos pés, ela vai precisar também se concentrar em algum objeto que ela está levando na mão. E aí a gente começa a oferecer uma bandeira, um copo com água, um sino, bloquinhos, para que ela consiga equilibrar o que está na mão e se concentrar na colocação dos pés. Essas atividades normalmente são realizadas com crianças acima de 3 anos, mas nada impede de fazer com crianças menores caso elas estejam preparadas. Eu resolvi apresentar a linha para Cecília esse ano, quando ela estava com 2 anos e 3 meses.
Eu tomei essa decisão observando o gosto dela de andar no meio-fio, que é quase uma compulsão. Toda vez que a gente sai na rua, Cecília quer caminhar no meio-fio. Crianças normalmente têm grande atração por caminhar no meio-fio. Na verdade, foi observando isso que Maria Montessori desenvolveu a atividade de linha amarela. Mas eu quero contar um pouquinho para vocês sobre como foram as últimas semanas aqui em casa de atividade na linha amarela. Bom, na primeira semana, como era algo novo, Cecília apresentou muito interesse em caminhar na linha. Mas à medida que eu fui apresentando novos desafios, ela foi perdendo o interesse e demonstrando medo de cair da linha. É tão curioso que é como se o cérebro dela estivesse dizendo para ela que ela estava caminhando no meio-fio, que tem uma alturinha, né, entre o meio-fio e o chão. A linha não, a linha tá no chão. Se ela desequilibrasse, era só colocar o pezinho do lado. Mas a impressão que eu tinha é que ela estava com medo de cair da linha, como se a linha e o chão estivessem em planos diferentes. E aí chegou o momento de colocar objetos na mão dela. Toda vez que eu apresentava um objeto, ela ficava totalmente insegura. E na maioria das vezes ela chorava. E ela falava comigo assim: mamãe, segura na minha mão, segura na minha mão. Em algumas atividades, eu conseguia segurar na mão dela porque ela estava segurando o objeto só com uma das mãos. Mas mesmo assim, ela não segurava o objeto direito, porque o objetivo é a criança segurar o objeto com a mãozinha levantada. E na maioria das vezes, ela nem lembrava que ela estava com o objeto na mão, ela abaixava a mão e ficava concentrada ali no pezinho dela e prestando atenção se eu estava segurando na mãozinha dela e sentindo muito medo. Ou seja, ela não estava vivendo a aventura de, por exemplo, carregar um copo com água na mão sem deixar que nenhuma gota caísse do copo. Ela ia baixando a mãozinha assim, e aí, consequentemente, acabava derramando ou mesmo perdendo. Mesmo quando não derramava água, perdia o objetivo da atividade porque ela abaixava, né, o braço. Sem contar que tem algumas atividades que não dava para eu dar a mão para ela, porque ela precisava segurar o objeto com as duas mãos. O copo mesmo de água é um desses exemplos. Ela precisava segurar com as duas mãozinhas para equilibrar bem o copo, para a água não cair do copo, mas ela não conseguia fazer. Ela queria segurar o copinho com uma mão e queria que eu desse a outra mão para ela. E aí, quando era o caso dela precisar segurar o objeto com as duas mãos, eu propunha a ela o seguinte: filhinha, caminha na linha segurando o objeto com as mãozinhas, que a mamãe vai te segurar aqui pelas costas, sabe? Eu colocava a mão assim entre o peitinho dela e eu falava: vou te segurar, se você tombar pro lado a mamãe vai estar te segurando. Gente, mas ela não sentia confiança. A única forma de fazer ela sentir confiança era dando a mãozinha para ela. Muito mais seguro seria eu segurando aqui, né? Eu conseguiria apoiar muito mais se ela fosse cair do que segurando na mãozinha dela. Mas não, ela queria a mão. E se eu não desse a mão, ela ficava nervosinha, ela chorava. E aí, por algumas semanas, eu insisti com essa atividade para ver se com o passar dos dias ela perdia um pouco desse medo. Porque para muitas crianças é assim, quando a gente apresenta algo novo, às vezes a criança sente um pouquinho de insegurança de fazer, mas aí à medida que a gente vai oferecendo, ela vai perdendo o medo, vai tomando intimidade com a atividade, toma um rumo e ninguém segura mais. Mas em alguns casos a criança realmente não tem interesse. E aí ela até consegue fazer, mas vai fazer rapidinho, sabe? Só para cumprimento de regras, e aí logo deixa a atividade de lado e não quer fazer mais. Ou a criança não tem interesse porque não está preparada fisicamente e ou psicologicamente. Literalmente, Cecília não estava preparada para essa atividade, mas mesmo com medo, ela tentou bravamente por várias semanas. Mas eu percebi que ela estava tentando só para me agradar. E a criança tem obrigação de agradar os pais? Sim, tem, levando em consideração que isso é um ato de respeito. Mas imagina se tudo que a criança fizer for para agradar alguém. Vai chegar um ponto que ela não vai querer fazer por ela mesma. Então, eu me senti muito agradecida e honrada com o fato dela querer fazer algo só para me agradar, mas olhando a tristeza e o medo que ela estava sentindo, eu tomei a decisão de tirar essa atividade do plano de ensino dela. Nesse momento, eu não sei dizer a vocês por quanto tempo a linha está suspensa do plano de ensino dela. Se por alguns meses, ou pelo resto do ano, ou por alguns anos.
Eu não sei dizer isso a vocês porque eu sigo com o plano de ensino observando o comportamento de Cecília. Então, da mesma forma que eu observei que ela não estava pronta para a linha e tirei a linha, eu voltarei com a linha quando eu perceber que ela está pronta. E eu não sei quando isso vai acontecer, porque cada criança tem um tempo, porque cada criança é única. Eu não vou dizer a vocês que foi fácil tomar essa decisão, porque não foi. Até porque o plano de ensino da Cecília estava pronto para o ano inteiro e tem atividades que são muito ligadas, ou seja, tem atividades que para a Cecília conseguir realizar daqui a um mês, ela precisa ter conseguido fazer todas as atividades do mês anterior. Mas a criança é o centro do processo de educação e ela deve ser respeitada. Tanto quando está pronta para realizar uma atividade, tanto quando não está pronta. Então, por isso, pensando em respeitá-la, respeitar as limitações dela, eu retirei a linha aqui do quarto da Cecília. Inclusive agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou olhando para o chão do quartinho dela limpinho, já sem a linha. Eu falo isso com um pouquinho de tristeza, sabe? Porque a atividade de linha é uma das atividades que eu acho mais lindas. Mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz porque eu sei que essa decisão foi tomada para o bem dela e que agora quando ela entra no quartinho dela e que ela não vê a linha no chão, ela está respirando um pouco mais aliviada. E a partir de agora eu vou seguir com o plano de ensino da Cecília, realizando as atividades das outras áreas, da coordenação motora fina, do desenvolvimento dos sentidos, da linguagem, e eu vou parar por um tempo com a atividade de linha, mas não necessariamente com atividades que desenvolvam a coordenação motora grossa. Eu vou dar sequência com outras atividades, por exemplo, uma caminhada, um subir e descer escada, alguma outra atividade que trabalhe a coordenação motora grossa, ou seja, a musculatura das costas, das pernas, do quadril. E com certeza eu vou compartilhar tudo isso com vocês, se vocês quiserem, se me permitirem, claro. Então vem aqui embaixo, contem nos comentários se vocês estão gostando dessa série que eu criei aqui no canal de homeschool, se querem continuar assistindo, porque vocês conduzem o conteúdo aqui no canal e eu só produzo aquilo que vocês falam para mim que é importante, que acrescenta na vida de vocês. E é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço forte no coração, fiquem com Deus, lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre e até a próxima!